Jesus falou assim, ó, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Verdade. Não está escrito Deus procura, está escrito Pai. Então, se o Pai procura, então significa que só pode adorar quem é filho. Quem é filho. Adoração não é para gospel, não é para crente, não é para evangélico. É para os filhos. É para o filho. Você chegar em qualquer lugar e perguntar assim, você tem Deus? Ele tem o Deus. No tráfico, você tem Deus? Eu tenho Deus. Qualquer lugar tem Deus. Todo mundo tem Deus, mas só os filhos têm o Pai. E Jesus falou o quê? Quando você orar, isso é forte, gente, entra pro seu quarto e fecha a porta. Fecha a porta. E ora o teu Pai que te vê. Ele não te ouve, não. Ele te vê. Ele te vê. Porque secreto é particular. Ele te vê, te recompensará publicamente. Você entra no secreto, fala com o seu Pai lá dentro, e ele vai te honrar lá fora. Uau. Não busca a recompensa, busca o secreto. A recompensa vem depois do secreto. Entende? Quando Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual o problema da igreja brasileira? Ao invés de buscar o reino, busca o acréscimo. Busca primeiro o reino e as demais coisas. O que vocês dão título aí, ó, comida, bebida, roupa, carro, não sei o que, ele chamou de coisas. Isso aí vai ser acréscimo para vocês. O reino está acima de tudo isso. O reino é uma movimentação do rei. É uma cultura. Porque Jesus disse, o reino de Deus não está nem aqui e nem lá, mas está em vós. Porque o reino de Deus não é parede, o reino de Deus é pessoas. Uau. Ele não construiu um reino com riqueza, construiu um reino com pessoas. Por isso que as pessoas falam, eu quero servir a Deus pregando, quero servir a Deus cantando. Isso não é servir a Deus é servir pessoas. Quando você serve pessoas, você está servindo a Deus. Então, o reino, toda vez que você entende de reino, a primeira coisa que você entende, todo reino tem uma constituição. A constituição é um documento, não pode ser mudado, não pode ser alterado. Então a constituição é a Bíblia. Todo reino tem uma embaixada. Fui na embaixada em Brasília, eu achava que a embaixada era um prédio. Não, é uma casa. O embaixador fica dentro de uma casa, a casa bonita, top, é uma casa. E nós somos casa. E todo embaixador, ele não fica do lado de fora, ele fica do lado de dentro. Que é o Espírito Santo, que não está do lado de fora. Tá do lado de dentro. E detalhe, o embaixador está num país, mas ele não é de lá. Por exemplo, o embaixador italiano está no Brasil, mas não é brasileiro. O embaixador inglês está no Brasil, mas não é inglês. Então o Espírito que está em nós é o embaixador, que está em nós, mas ele não é brasileiro. Ele não é do Iraque, não é da terra. E todo reino tem um rei. Se eu quero falar com o rei, por exemplo, eu queria falar com o rei Charles da Inglaterra. Não consigo, né? Mas eu posso ir no embaixador, que o embaixador tem acesso ao reino. Então, se eu falar com o Espírito Santo, ele consegue falar com o Pai. Porque ele representa. O Espírito é a ligação. Entende? Então, o reino é uma coisa tão extraordinária que a cultura que Jesus disse. Buscar primeiro o reino. O reino é a vida. Só que as pessoas querem ter acesso ao reino, mas não querem ter acesso ao rei. Uau. O bandido da cruz olhou para Jesus e falou, quando entrares no seu reino. Ele não enxergou Jesus como um pastor, não enxergou Jesus como um pregador, enxergou Jesus como rei. O bandido da cruz sabia mais de reino do que nós. Jesus nasceu como rei, cresceu como rei, viveu como rei, e quando ele foi para a cruz, ele morreu como rei. Como é que você prova que ele morreu como rei? Porque só pode governar quem é coroado. Colocaram a coroa na cabeça dele. Morreu como rei, ressuscitou como rei, mas quando ele chegou no céu, Deus mudou. Agora você é rei dos reis.